Como se paga o lucro imobiliário no imposto de renda? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo, Marcel de Toledo, ele que é sócio do Grupo SP Imóvel. Para o nosso bate-papo, convidamos o Renato Faria, ele que é sócio da área tributária do escritório Martins Vilac. Renato, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Olá, Fabi, boa noite, Marcel. Obrigado pelo convite. Renato, como se paga o lucro imobiliário no imposto de renda? Bom, chegamos aí na fase do ano de entrega da declaração do imposto de renda, onde geralmente essas dúvidas são trazidas, mas na verdade o lucro imobiliário, que se refere à venda dos imóveis pelas pessoas físicas, é algo que já deve ter sido visto ao longo do ano passado, em que a venda foi realizada. O lucro imobiliário, na verdade, ele é a apuração do lucro na venda dos imóveis pelas pessoas físicas. Basicamente, é tomar o valor da venda pelo qual aquele imóvel foi vendido. Geralmente, você deduz o custo da comissão que foi pago por aquela venda, dependendo se o vendedor é quem assumiu o encargo desse valor. E você abate o custo de aquisição desse imóvel de acordo com o que está declarado na sua declaração do imposto de renda. Nós costumamos informar as pessoas que têm essa necessidade de apurar o lucro imobiliário, sempre tomando como ponto de partida a própria declaração do imposto de renda. Já aconteceu de uma pessoa vender um determinado imóvel e aquele imóvel não está na declaração do imposto daquela pessoa. Então, nesse caso, precisa retificar a declaração do imposto de renda dela para que esse imóvel seja incluído e só depois ser feita a apuração do lucro imobiliário. E quando faz a retificação, geralmente se coloca o valor antigo que foi dado. Como é que geralmente se faz a retificação? Nesse caso, você deve utilizar a informação real de quanto que você efetivamente pagou pela compra daquele imóvel na época, tomando por base escritura, matrícula, tudo em conformidade para que você tenha documentação para provar que você tem aquele custo para fins de apuração do lucro imobiliário. O lucro imobiliário em si, ele é feito numa declaração à parte, chama-se declaração do ganho de capital. Basicamente, o cálculo é feito de forma automática pelo programa da Receita Federal, mas é importante se atentar a algumas regras, né, olhando qual que foi a data de aquisição daquele imóvel, se você está incluindo o custo do ITBI, se você está abatendo a comissão que você está pagando na venda daquele imóvel, e entender como que aquele cálculo é feito ali pelo programa, que no final vai apresentar quanto mais tempo você tem esse imóvel na sua propriedade, maiores são os descontos que são feitos na apuração desse lucro imobiliário. Então, o programa, ele calcula tanto o tempo que você ficou com o imóvel, são chamados aí de fatores de redução 1 e 2, é muito técnico isso, e o próprio programa calcula isso de forma direta. E também, dependendo se você tem esse imóvel antes de 1988, o programa calcula um desconto adicional ainda. Então, isso é importante, porque às vezes você acaba destravando uma operação porque você apresenta para a pessoa de que ela vai pagar um imposto menor do que se ela simplesmente aplicasse lá as alíquotas de apuração do ganho de capital, de 15% a 22,5% sobre o valor que ela está tendo de ganho. Então, fechando aqui, né? Basicamente, a apuração é feita através de um programa da declaração do ganho de capital e que você tem que fazer isso na data da venda ou no mês que você fez a venda. Por que isso? Porque a lei determina que o imposto sobre o lucro imobiliário tem que ser pago até o último dia útil do mês subsequente em que você fez a venda. Então, quando chega uma pessoa hoje no meu trabalho e diz eu gostaria de fazer a declaração do imposto de renda sobre o lucro imobiliário daquele imóvel, o primeiro ponto é, você já pagou o imposto lá atrás?
E muitas pessoas se deparam, né, com esse susto, achando que o imposto deve ser recolhido só agora, na época de declaração do imposto de renda. E não é. Então, se você vendeu o imóvel, por exemplo, em abril, o imposto, se houve imposto, tem que ser recolhido até o final de maio. Então, fez a venda, faz a apuração, não tem que entregar declaração nenhuma naquele momento. A declaração de ganho de capital é só um guia, né? A própria calculadora da Receita Federal, em que você faz o cálculo, gera a guia e recolhe o imposto até o final do mês subsequente. Renato, você falou aqui do prazo, né? E se eu não declarar o imóvel, o lucro imobiliário, se eu não declarar o lucro imobiliário após esses 30 dias, o que acontece? Bom, boa pergunta, Fabi. Isso acontece em algumas vezes, justamente porque as pessoas às vezes confundem que esse imposto pode ser recolhido quando da entrega da declaração no ano seguinte. Então, se a pessoa não pagou o imposto lá atrás, ela vai pagar o imposto com multa e juros agora. Geralmente, essa multa vai ser de 20% e o valor do imposto é atualizado pela Selic. E nós não estamos num momento tão bom para pagar Selic, né? De Selic. Né? Imagina 20% mais a Selic um valor bem alto. Você pode ter uma situação aí, considerando uma Selic que está batendo na casa dos 15%, mais os 20%, você vai ficar com um imposto 35% mais caro. Então, é importante se atentar a isso. Fez a venda, conversa com o contador, conversa com o advogado e pede para auxiliar para calcular esse imposto na data da venda do imóvel. E se eu usei o lucro da venda para comprar outro imóvel, o que acontece? Essa pergunta é talvez a mais interessante que a gente tem hoje quando a gente fala de lucro imobiliário. Isso é uma previsão que começou em 2005. Para quem gosta da parte técnica, né, entender, isso é chamada da Lei do Bem, é a Lei 11.196 de 2005. E, basicamente, o que ela diz? Além de todas as outras isenções que existem, se a pessoa física pegar o produto da venda de um imóvel e aplicar na compra de um outro imóvel residencial, de um ou mais de um imóvel residencial, ela pode ter isenção de 100% do imposto. Então, dando um exemplo aqui muito simples, se você tinha um imóvel que você recebeu por herança ou comprou há muitos anos, ele está na sua declaração por R$100 mil, e aquele imóvel hoje tem um valor de mercado de R$800 mil, e você vende isso por R$800 mil, em tese você pagaria 15% sobre R$700 mil. Mas se dentro do prazo estabelecido em lei, que eu já vou comentar, você utilizar esses R$800 mil para comprar um imóvel residencial de R$800 mil ou mais, você paga 0 de imposto. Então, essa é uma previsão muito generosa aí da legislação e ela tem algumas regrinhas. Você tem que aplicar o produto da venda dentro de 180 dias. Já houve projetos de lei para mudar isso para um ano, mas para aumentar. Para um ano. São 6 meses para adquirir um outro imóvel. Isso. Um ou mais de um. Isso que eu ia comentar. Você pode adquirir um menor, dois imóveis, né? 2 de 400 mil, por exemplo. Isso, exatamente. Tem que ser um imóvel residencial. Tem que ser até 6 meses. Né? Tem que ser em 6 meses. Geralmente, esses 6 meses é contados entre a data de uma escritura e a outra. A data da venda do seu e a data da compra do novo. E aí, você não pode aplicar o produto da venda, por exemplo, para construir uma casa. Mas você pode aplicar o produto da venda para quitar o financiamento de um imóvel que está na planta. Você não pode aplicar o produto da venda na compra de um terreno. Então, você pode quitar uma dívida... Isso é um planejamento, né? Porque a gente acabou de comentar que tem que pagar, em tese, em 30 dias... É um planejamento. É um planejamento tem que pagar em 30 dias o lucro, né? Isso. É um equilíbrio de pratos, né? Então, se você tem que já planejar isso, já ou paga logo, né? Depois de 30 dias, ou já planeja adquirir um outro imóvel, né? Sim, e sempre tem um risco. Você pode optar por não recolher, porque você está na expectativa que vai conseguir encontrar um imóvel residencial em 180 dias e vai evitar recolher esse imposto, que é muito interessante, mas pode ser que em 180 dias você não localize
esse imóvel. Você não consegue identificar, você perca uma oportunidade, o imóvel ficou muito mais caro, diversas razões. E aí a gente cai na pergunta anterior que a Fabi trouxe. Você não recolheu o imposto dentro dos 30 dias, não comprou o imóvel, vai ter que pagar aquele imposto com multa e juros. Então, é uma simetria na legislação, né? Porque ninguém consegue prever o futuro do que vai acontecer. Então, é um planejamento, Marcel. Tem que tomar cuidado. O que a gente vê, muitas vezes, são as pessoas combinando que esses prazos sejam simultâneos. Ó, eu vou te vender, mas eu vou te vender ali na frente porque o imóvel que eu vou comprar ainda não está disponível. Então, as pessoas realmente se planejam para que o fluxo dessas operações elas aconteçam dentro desse prazo. Você citou aqui que pode também para abater do financiamento do imóvel na planta. Seria só do imóvel na planta? Não. Qualquer imóvel residencial que você tenha dívida, um imóvel que já está pronto, tá. né? E isso é uma novidade na legislação, porque antes a legislação ela tinha uma ideia da cronologia. Você primeiro compra, você primeiro vende e depois compra. Muita gente entrou com ações na justiça, né, sobre a alegação de que o benefício dessa lei era para resolver o déficit habitacional que tem no Brasil, né, e de fato existe e ele é muito grande. E depois de muito tempo, a Receita Federal começou a perder todas essas ações e a legislação mudou. Hoje você pode quitar uma dívida anterior, então você pode ter, para não perder uma oportunidade, ter comprado primeiro um apartamento na planta, uma casa financiada, e você só ter conseguido vender o teu imóvel lá na frente. Depois. Você pode, hoje, utilizar esse benefício, pegar o produto da venda e quitar ou amortizar o saldo do teu financiamento, e nessa situação você também vai ter isenção do imposto. Só para continuar aqui na questão da isenção, você deu o exemplo, eu ganhei um imóvel de herança que valia 100 mil e hoje está valendo 800 mil e eu vendi. Aí você falou que se eu for comprar o imóvel nesse valor ou mais, não tem isenção. E se eu comprar um imóvel por um preço menor e aplicar o restante do dinheiro? Ótima pergunta, Fabi. Nesse caso, a regra da legislação já definiu que o imposto vai ser calculado de forma proporcional. Então, nesse exemplo que a gente falou, o imóvel estava por 100 mil e eu vendi ele por 800 mil. E, por acaso, eu comprei um de 500 mil. Então, 300 mil eu coloquei numa aplicação porque a Selic está mais interessante. Eu vou calcular quanto que representa os 300 mil dentro dos 700 mil, que é o ganho de capital, e vou tributar só esse pedaço. Os 300 mil. Os 300 mil. Tá? Então, o problema é os 30 dias, né? O problema é os 30 dias, né? E isso é tão detalhado hoje que a própria declaração de ganho de capital, o programa da Receita, ele faz todos esses questionamentos. Ele pergunta, você utilizou o produto da venda na compra de um imóvel residencial? Sim. Você utilizou totalmente o valor para a compra de um imóvel residencial? Aí você fala assim, sim ou não, parcialmente. Se foi parcialmente, ele abre um novo campo e você informa quanto que você pagou. Então, e no final, a declaração cospe já, né? Já apresenta para você o cálculo direto, todo detalhado, data de aquisição, os fatores de redução, o fator de redução dessa isenção parcial, porque você utilizou parte do produto. Então, tá com essas informações em mãos é super importante, porque a declaração vai te questionar isso detalhadamente. E se essa compra não for para morar, for para um investimento? Funciona também. A legislação não determinou que você precisa morar no imóvel residencial. Ela só determinou que esse imóvel precisa ser de natureza residencial. Comercial, então. Tanto que a legislação autoriza você utilizar o benefício para comprar mais de um imóvel. Você não vai morar nos dois imóveis. Você pode até morar, mas para fins fiscais você tem que eleger uma residência, né? Quando você entrega declarações, tem endereços e tal. Então, ainda que você utilize esse produto da venda para comprar outros imóveis e eles sejam todos para investimento, isso não tem problema. Um ponto muito importante que eu acabei não falando aqui é que esse benefício ele só pode ser utilizado a cada 5 anos. Então, isso tem muito a ver com os investidores. Ele não pode ficar pulando
de imóvel para imóvel e sempre diferindo esse imposto e nunca ser recolhido. Ele pode usar esse benefício só a cada 5 anos. Isso também, Marcelo, é uma forma de planejamento. Às vezes a pessoa tem mais de um imóvel residencial e ela pode olhar e falar assim, bom, esse aqui é mais antigo, ele valorizou mais, então eu não vou usar o benefício nesse outro aqui. E às vezes opta por recolher o imposto em um imóvel que vai pagar menos e deixa para usar o benefício no que pagaria mais. Então isso também é algo para ser analisado, principalmente para quem tem um patrimônio imobiliário aí mais relevante. Interessante. Muitas informações relevantes aqui. É preciso ter planejamento e fazer tudo conforme a lei, né, Marcelo? Exatamente. Mais alguma dúvida? Não, nenhuma. Renato, muito obrigada pela presença aqui, por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado, Fabi. Obrigado, Marcel. Fico aí à disposição. Eu vou deixar os contatos do Dr. Renato na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que ele vai responder ou enviar um e-mail para ele. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!